Oi gente, tudo bom? Boa noite, como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Mais um final de semana chegando, né? Muita alegria para nós. Assim, esse final de semana, como eu falei no outro vídeo, foi um pouquinho assim tribulado. Muita gente assim, tentando, né, fazer as coisas assim para que eu não possa mais, que eu não pudesse mais fazer os vídeos, mas como eu já falei, isso tudo foi resolvido, pode ter qualquer tipo de ataque, eu não me importo. Porque né, Deus que é Deus, Jesus que Jesus for atacado, imagina eu se eu não vou ser. Mas hoje eu tô aqui com muito amor e carinho, fazendo mais um vídeo, porque hoje eu queria falar muito do quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que fala sobre o Salmo 90, né? 90, capítulo 4. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem que passou, como a hora de noite, como a correnteza, tu arrastas os homens. Assim, quando a gente vem para um lugar desse aqui, a gente espera, assim, muitas coisas. Assim, eu sempre sonhei em estar aqui. Foi, assim, um sonho meu, poder estar aqui. Minha família no Brasil nunca aceitou que eu viesse. Agora sim, né, que eu já tô aqui já há 13 anos, tudo bem, mas a minha mãe sempre quis, a vontade dela era que eu me formasse, que eu fizesse a faculdade e que depois eu viesse pra cá. Mas, assim, eu fui um pouco teimosa e resolvi vir pra cá. E veio eu e uma amiga minha, que assim, ela é uma melhor amiga minha, nunca me deixou na mão, sempre esteve junto comigo. E daí nós viemos juntas, passamos por muita dificuldade, foi muito difícil chegar aqui. Assim, fomos muito preconceito, muita calúnia, muita mentira. Mas, assim, a gente sempre teve Deus, né? O Deus, de qualquer forma, ele sempre, assim, nos cuidou, nos guardou. E um dos maiores, assim, quando eu sei que ele nos guardou, foi porque a gente morava numa casa de uma senhora e essa senhora, assim, a gente pagava $100 para ela por semana da casa, né? Com direito à comida. E essa senhora, a gente, assim, dividia, comprava as comidas no mercado, tudo. E a gente passou por muita tristeza. Chegava uma época, assim, que a gente tava... Não, uma época não, desculpa, não. Que a gente tinha que almoçar, quando a gente ficava final de semana em casa, a gente almoçava, que geralmente a gente saía com as pessoas para trabalhar. Então saía cedo, só voltava, assim, de noite, né? E quando a gente chegava em casa, a gente tava assim, morta de fome. Então, assim, a gente ia comer, a comida boa já não tinha tudo comida, ou senão, às vezes, a mulher escondia a comida. Então, muitas vezes a gente comeu comida cheia de bolor, assim, em volta, sabe? Porque a gente não tinha acesso, assim, ela não deixava a gente ficar mexendo nas coisas. A gente sofreu muito na mão dessa mulher, muito mesmo. O filho dela, assim, era muito, assim... foi muito malvado com a gente, né? Na época que a gente chegou, ele foi mal, entende? Ele foi muito mal com a gente. E ela também não foi muito boa. O cachorro dela, ela deixava fazer xixi na nossa cama, e a gente que às vezes dormia com a cama toda com xixi, toda molhada. Então não foi fácil a nossa chegada aqui. A gente já tinha imaginado que ia ser difícil, mas nem por isso Deus nos abandonou. Nós ficamos assim um tempo na casa dela, depois Deus colocou um anjo que convidou nós para poder morar junto com ela. E essa moça, hoje ela é casada, tem 4 filhos. Ela não mora mais aqui nos Estados Unidos, ela já foi embora. E ela nos ajudou muito mesmo. Mas ela, assim, ela fez assim o que uma mãe ia fazer para os filhos, né? Então ela nos ajudou, ela nos arrumou trabalho, nos cuidou. A gente foi trabalhar uma vez num bar, era um bar só de português, e não era um bar muito decente. E nós não sabíamos que o homem queria, assim, meninas bonitas para trabalhar, essas coisas. Quando ela ficou sabendo que a gente estava trabalhando lá, ela pegou e nos tirou de lá. A gente trabalhou só um dia. Aí ela falou, não, esse bar assim não é para vocês, né? Esse bar assim é só de gente velha que joga baralho, essas coisas. Então,
não é para vocês. E aqui nos Estados Unidos a gente foi muito caluniada, porque quando nós chegamos assim, somos muito bonitas, né? Ó, continuo, graças a Deus. E só que a gente foi assim muito assim discriminada por ser bonita. As pessoas viviam falando que a gente ia ser prostituta, que a gente assim fazia as coisas erradas. E em nenhum momento, gente, a gente fez nada disso assim. A gente trabalhava muito, a gente limpava muito, era muita casa para limpar, a gente era muito humilhada, as pessoas pagavam a gente muito mal. Eu trabalhei assim para pessoas assim que você ficava numa casa, era em torno assim de uma casa que eles pagavam assim por dia para limpeza de $400 a limpeza. E eu limpava essa casa, às vezes a mulher me deixava nessa casa e falava assim: Alessandra, você fica aqui limpando que daqui a pouco eu volto. E ela só voltava assim na casa depois de 5, 6 horas e me pagava $20 para limpar. Chegou uma época que a gente também limpou uma casa, o homem mandava colocar o aspirador de pó, que chama Vecchio, nas costas. Assim, coisas absurdas que a gente passava, absurda mesmo. Mas eu e a minha amiga, nunca desistimos. A gente sempre teve unida, a gente teve sempre com Deus. Deus nunca fechou as portas para nós. Sempre trabalhando, sempre pagando o nosso aluguel. Assim, a gente ajudava a moça que a gente ficava na casa dela. Então, a gente, assim, dividia, né, as despesas. E nunca se prostituímos, nunca fomos vagabunda. E não temos necessidade, nunca teve necessidade de ser. E Deus nos cuidou. Assim, eu sei que tem muitas moças que passam por dificuldade, que às vezes não... que o caminho mais difícil para elas escolhem o caminho mais fácil, mas quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para julgar as pessoas? Eu espero, sim, que as pessoas que entram nesses tipos de trabalho, de prostituição, que elas saiam, porque é só para derrotar as pessoas, né? Para destruir, porque o inimigo quer isso mesmo. Mas graças a Deus nós não passamos por isso. E porque sempre teve pessoas nos cuidando, sempre teve pessoas boas, pessoas mais velhas que nos davam conselho, a gente sempre estava rodeada de gente boa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que foi difícil para chegar onde nós chegamos. Hoje a minha amiga, ela vem para cá passear nos Estados Unidos, em vez que ela tá na Espanha, mas o que eu quero dizer que, como diz aqui no Salmo, né, que pode passar 10 mil anos, mas Deus não esquece da gente. E demorou muito. Quando eu falo assim que eu não trabalho, que eu dou graças a Deus, eu dou graças a Deus mesmo. Porque o trabalho que eu trabalhava é muito difícil. Muitas das vezes, assim eu limpava a casa. Quando eu limpava a casa, era, assim, 3, 4 casas por dia que eu limpava. E muitas vezes eu não tinha ajudante. E eu tinha, assim, na época eu tinha muitos clientes. E eu tinha muita casa, eu fazia muito dinheiro mesmo. Eu tinha muito dinheiro, eu gastava muito também, eu ajudei muito a minha mãe. Assim, não tenho nada que me queixar do meu trabalho. Mas é um trabalho difícil, um trabalho assim que acaba com a tua saúde, acaba com as tuas mãos. E às vezes tem lugares que você vai limpar que são casas assim terríveis, sabe, sujas, você não tem noção da sujeira. Então, mas é uma coisa que eu aprendi. Porque quando eu vim pra cá eu também não sabia fazer nada, não sabia nem lavar um garfo direito. E, tá vendo? Quando a gente vem pra um lugar desse, você tem que aprender. Ou você aprende ou você passa fome. E eu aprendi, eu ralei muito, eu trabalhei muito. Eu fiquei mais ou menos 11 anos trabalhando como limpeza. Depois de um ano de Estados Unidos, mais ou menos, 2 anos... Essa moça me vendeu algumas casas para mim. Acho que foi no máximo umas 4 casas. E dessas 4 casas eu fiz esse schedule imenso. Que eu começava mais ou menos umas... 8 horas da manhã e acabava mais ou menos umas 5 horas da tarde. Às vezes acabava mais cedo quando eu levava ajudante. E foi muito bem remunerada, foi muito bem paga. Todos os meus clientes, assim, foram super honestos comigo. Nunca tive pessoas más, assim, pessoas exploradoras. Sempre todos foram meus amigos. Até hoje eu converso com elas, eu tenho amizade. E o que eu falo para vocês, assim, que não desista dos sonhos de vocês, mesmo que seja difícil, porque um dia a vitória chega. E chegou a minha vez, a minha vitória. Não foi fácil.
Esperei 11 anos para poder não trabalhar mais, para poder cuidar das minhas filhas. As minhas filhas ficavam assim, em babá, né? Com uma, com outra, eu sempre pagando, mas nunca tinha eu, assim, como mãe, para cuidar, para dar alimentação, sabe? Tá na hora do banho, cuidar, assim, era muito difícil, era muito corrido. Aqui nos Estados Unidos, assim, as mães aqui são vencedoras, porque elas levantam de manhã, elas cuidam da criança, elas levam, elas buscam, elas trabalham fora, cuidam de casa. Assim, é muito difícil do serviço aí do Brasil, porque aqui elas são faxineiras lá fora e vem aqui, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos. E é difícil você estar num país que você não fala a mesma língua. Então, assim, dê valor, gente. Assim, mesmo que você seja faxineira, que você trabalha na construção, não amaldiçoa esse país. Esse país, ele é realmente abençoado, é uma terra que manda leite e mel mesmo. O Senhor tem as mãos deles aqui sobre nós. É um país, assim, que comigo, pelo menos, eu posso te garantir que não tive discriminação depois que eu comecei a ter meu trabalho sozinho. E venci. E venci muito. E eu agradeço a Deus por hoje, pelo que eu passei, pelo que eu aprendi, pelas dificuldades. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria dado tanto valor na minha vida. Eu não teria crescido com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado mais de um vídeo meu e que vocês tenham uma boa noite. Um beijo, fica com Deus.